Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje o assunto nosso é geometria, trigonometria. Em específico, a gente vai falar de lei do seno, lei do cosseno e ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Vamos ali falar de retas transversais, né? Retas paralelas cortadas por outras transversais. E eu começo falando desse resumo aqui que nós já vimos que é o triângulo equilátero, o triângulo isósceles, o escaleno, o acutângulo, que são ângulos menores que 60, né, que 90, o triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, e o obtusângulo ali, que tem um ângulo maior que 90 graus. Então, isso são conteúdos que a gente precisa saber para poder resolver algum exercício que aparecer aí no Enem, no vestibular, entendeu? Em qualquer outra prova externa que você for fazer. Outra coisa que a gente precisa saber também é de triângulo, retângulo isósceles, quer dizer que são dois lados iguais, ou seja, que é a metade de um quadrado. Nós vimos isso aí também. E aqui a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então você percebe que é conteúdo atrás de conteúdo. Então, o aluno hoje, para fazer uma prova do Enem, ele precisa ser conteudista, ele precisa ter essas informações na mente para poder conseguir desenvolver o exercício. Olha lá, triângulo retângulo, eu tenho aqui cateto, hipotenusa, seno, cosseno e tangente. Então, isso são coisas que nos ajudam a resolver o exercício, tá certo? Então, presta atenção. Para um triângulo qualquer, eu utilizo essa área aqui, ó, que é base vezes altura dividido por 2. Para um triângulo equilátero, eu vou utilizar o que? L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Quem que é esse L? É o lado. Né? E a altura, como é que eu faço? É L raiz de 3 dividido por 2. Bacana. E eu tenho a forma de Heron também. A forma de Heron que ele fala o seguinte, que se eu tenho todos os lados, tá certo? Eu posso achar a minha área utilizando todos os lados. Porém, eu tenho que calcular o meu semiperímetro, entendeu? Então, não esqueça disso, isso são coisas que podem nos ajudar no exercício. E eu começo falando aqui de retas paralelas cortadas por transversais. Então, imagine só, olha ali, eu tenho duas retinhas RS paralelas, né? E eu tenho uma transversal aqui que está cortando essas paralelas. E perceba, eu tenho ângulos externos, que é o A e o B, o H e o G, tá, de azul, e eu tenho ângulos internos, que é o D, o C, o E e o F. Só que cada um desses aqui vai ter um nome, vai ter uma classificação. E essa classificação ela é importante para a gente, porque pode ser que a gente use em algum exercício. Olha que legal que eu fiz. Eu vou imaginar o seguinte, eu peguei essas retas e dividi elas. Ó, cortei elas aqui no meio. Bacana? Quando eu corto elas aqui no meio, cortei no meio aqui, o que acontece? Eu vou começar a analisar esses ângulos um por um. Então, primeiro, olha aqui, olha o que eu fiz. Eu peguei a minha parte de cima aqui e vou juntar com a minha parte de baixo. Porque eles são próximos, são parecidos. Então, eu vou colocar lá, ó, vem aqui, olha aqui para vocês verem, coloquei. Pronto. Perceba que, ó, o A vai ficar no lugar do E, o D vai ficar no lugar do H, o B vai ficar no lugar do F, o C vai ficar no lugar do G. Então, olha lá. Pronto. Então, aqui eu começo a tirar algumas informações do tipo, vai aparecer ângulos correspondentes. E quem são esses ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes, ele nada mais, nada menos, são aqueles ângulos iguais. Então, o A e o E são iguais. Olha lá, o A e o E são iguais. O A está aqui e o Ezinho está aqui. Eu chamo ele de correspondente. O D é igual a H. O B é igual ao F e o C é igual a G, ó. Porque a hora que eu coloco um em cima do outro, eles são iguais. Então eu chamo esses ângulos de correspondentes, tá certo? E lembrando, olha aqui para vocês verem. Sempre, ó, o A e o E, tudo do mesmo lado, tudo do lado esquerdo. Ó, o D e o H do lado esquerdo, B e F do lado direito, C e G do lado direito. Então os ângulos correspondentes estão sempre no mesmo lado. Bacana? Com isso, vai aparecer os colaterais. Como assim, professor? Então, preste muita atenção
que os colaterais eles têm que formar ângulos suplementares. E o que são os suplementares? São aqueles ângulos de 180 graus. Então o que acontece? Olha aqui, o A e o H eles são colaterais, porque se eu somar o A e o H, o professor quer D, mas perceba, D não é igual a H, então aqui vai ser o Hzinho, ó. Então, a hora que eu junto os dois, eles formam um ângulo de 180 graus. Bacana. Vou analisar outro. Olha aqui para vocês verem. Eu vou analisar o B e o G. B mais G. Olha aqui, ó. São colaterais. B e G. O professor quer C, mas observa, o C não é igual ao G, porque o G está aqui de baixo, ó. Tá bem aqui no azulzinho. Então, como o C é igual a G, onde é C eu posso colocar G. Então, eu chamo que eles são colaterais, porque na hora que eu somo os dois aqui, ó, eles formam 180 graus. E o E mais D, ó, o E é aqui o Azinho, ó. Ele tá lá embaixo, daqui de baixo aqui, ó, o Ezinho. A hora que eu junto o E e o D, eles são colaterais. Então, forma 180 graus e o ângulo C mais F, ó, C mais F. Professor, mas aqui é B, mas o B não é igual a F? Se é igual, é o mesmo valor. Então, na hora que eu somo os dois, dá 180 graus. Então, isso são os ângulos colaterais. Quando falar de ângulo colateral, lembra, é aqueles que eu somo dá 180 graus, tá certo? E vai aparecer também os alternos, porém os alternos internos, que é esses de cinza, e os alternos externos. Agora observe isso aqui, ó. O ângulo A é igual ao G. Bacana. Eles são alternados. Professor, uai, cadê o G? Ó, o C não é igual a G, então eu posso chamar esse Czinho aqui de G? Posso sim, porque eles são iguais, eles são correspondentes. Aí o que acontece? Ó, já que o C é igual ao G, então esse ângulo eu posso chamar de G. E por que eles são iguais? Ó, A e G são iguais. Eles são iguais porque eles são alternos externos. Porque o G não é azulzinho, ó. O G ele tá aqui no azul. Então eu tenho um ângulo sim. Por que dá a ideia de alternado? Porque é um sim ou não, um sim ou não. Então imagina aqui, ó, um ângulo aqui, outro não, um ângulo aqui. Então eles são iguais. Olha aqui, ó. Só que eles são alternos externos, porque o meu G ele está na parte de fora. Se você pegar, voltar ao vídeo, vai ver que o desenho, o Gzinho está aqui de baixo, ó. E eu já entro em outra classificação aqui, ó. Eu posso dizer que esse ângulo A ele é oposto pelo vértice ao ângulo C, ao ângulo G, por isso que eles são iguais. Bacana? Olha o B e H também, da mesma maneira, eu vou ter o B e o H, onde eles vão ser alternos externos. Por quê? Porque o B está aqui do lado de fora, ó, o B está aqui, e o H ele vai estar exatamente aqui, ó, debaixo do D, só que ele vai ser na parte externa, tá certo? E por último aí eu tenho os ângulos internos, que o D é igual a F, ó, o Dzinho tá aqui, ele é igual a F, o F você sabe que ele tá aqui de baixo aqui, ó. Então, gente, tome muito cuidado na hora que for fazer, tirar esses desenhos aí, para você poder entender fazer essa relação. Como B é igual a F, ó, então F tá aqui, ó. Porém, ele vai estar aqui de baixo, ó, no interno, ele vai estar na parte cinza. Por isso que eu coloquei de cores aqui para vocês, pelo menos tentar entender, fazer essa analogia. E o C tá aqui e o E tá aqui de baixo, ó, na parte interna da cor cinza aqui, ó. Então eu chamo que eles são alternados internos, porque é um ângulo sim, um ângulo não, um ângulo sim. Bacana? Então isso são retas paralelas cortadas por transversais. É importante a gente saber demais a conta. Conteúdo do ensino fundamental 2. E então não é nem cobra. Eu vou mostrar para vocês como que é cobrado isso aqui. Então olha aqui, uma ideia geral é aquele mesmo desenho. Então eu vou ter ângulos correspondentes, A e o E, D e o H. Perceba que os correspondentes tudo do mesmo lado. B, olha lá, ó,
IF, C e G. Tudo do mesmo lado. Então, os ângulos correspondentes, professor, sempre está do mesmo lado? Sim. I é um ângulo interno, um ângulo externo. Observa, ângulo externo, um ângulo interno. Ângulo interno, ângulo externo. Ângulo externo, um ângulo interno. Um ângulo interno, um ângulo externo. Sempre vai ser um ângulo interno, externo, interno, externo. E os ângulos alternos externos? Olha aqui, ó. A e o G. Tudo de fora. B e H. Tudo de fora. E estão de lados opostos. Bacana? E os internos? Mesma coisa. D e F, eles estão lados opostos. E C, lados opostos. Bacana? E os colaterais é o A e o H, sempre os dois externos. C e F, sempre, B e G, sempre os dois externos. E os colaterais internos, E e D, que F e C. Ó, se eu juntar os dois aqui, ó, se eu pegar esse F e jogar para cá, ele vai formar um ângulo de 180 graus. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de retas paralelas cortada por transversal. Bacana? E a gente vai para outro conteúdo, que olha aqui, esse outro conteúdo eu chamo de lei dos senos. Professor, o que tem a ver? Triângulo, retas? Olha, basicamente, quase tudo, tá certo? Vocês vão ver em exercícios que às vezes pode aparecer os dois. Por isso que a gente está trabalhando em paralelo a essas duas matérias. Então, começa a aparecer aqui, lei do seno. E o que é lei do seno? Num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre a razão proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Como assim? Não entendi, professor. Simples. Vou falar do meu jeito. Então, toda vez você vai pegar um lado dividido pelo seu ângulo oposto, pelo seu seno, seu ângulo oposto, pelo seno do ângulo oposto. Então, o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, vamos imaginar que o meu ângulo aqui é Azão, Bzão, Czão. E o meu ladinho é o Azim, Bzim, Czim. Então, olha lá, o meu lado Azim é dividido pelo meu ângulo oposto a esse lado. Quem que é aqui, ó? Seno de A. Isso é igual a Bzim dividido pelo seno de Bzão. E Czinho dividido pelo meu lado oposto aqui, ó, pelo meu seno do ângulo oposto. Então, gente, isso é a lei do seno. O que você precisa memorizar é isso aqui, compreender essa parte aqui, tá certo? Isso é lei dos senos. E onde eu vou utilizar essa lei dos senos? Então, uma dica é a aplicação da lei dos senos. Geralmente é nesses triângulos aí, ó, nos triângulos acotângulo, retângulo e obtusângulo, tá certo? Viu esses triângulos aí, já começa a lembrar, a imaginar da lei dos senos, tá certo? Como tem a lei dos senos, eu posso também utilizar, o Jesus aí também falando, que você pode usar na lei dos cossenos também. Lei do cosseno. Então vamos ver a lei do cosseno. Já que a lei do seno eu já vi, agora a lei do cosseno, ela é mais ou menos assim, ó. Em todo triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados da medida dos outros lados, menos o dobro do produto dessa medida, pelo cosseno do ângulo que se formam. Professor do céu, e agora? O que é isso? Eu não entendi, foi nada. Calma, vamos fazer a leitura de novo. Então, olha aqui. Em todo triângulo, o quadrado da medida de um lado, então eu tenho aqui, ó, Azim, Bzim, Czim, ângulo A, ângulo Bzão e Czão. Então, o quadrado da medida, ó, peguei um lado, peguei o A. O quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados da medida dos outros dois lados. Então, o que sobrou foi esses dois. Ótimo. Menos o dobro. O que é dobro? 2.
o produto menos o dobro do produto dessas medidas, que é os dois lados, tá certo? Que me restou aqui, que é o B e o C, pelo cosseno do ângulo que forma, ou seja, pelo cosseno que forma o ângulo desses dois lados aqui, ó. É esse aqui, ó. Seria o lado oposto do lado que você pegou aqui, ó, do Azinho. Você fala assim, meu Deus do céu. Vamos ver se eu entendi? Então, já que eu montei a relação do Azinho, eu vou montar a relação do B e do C. Então, presta atenção. Olha aqui. Quadrado de um lado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados que me restou, menos duas vezes a multiplicação desses dois lados, vezes o cosseno do lado oposto a ele, ó. Do cosseno do lado oposto a ele, que é isso aqui, ó. De novo, olha o C. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que são os dois outros lados, menos duas vezes esses dois lados, vezes o cosseno oposto a esse lado, que é Czinho aqui, ó, cosseno de Czão. Então, gente, isso que é a lei do cosseno. Eu quero que vocês olhem para essa figura, volte o vídeo se você não entendeu, volte. Mas eu tentei explicar da melhor maneira possível a relação da lei do cosseno, porque são fórmulas que a gente pode usar. Bacana? Então vamos para frente. O que acontece? Eu tenho um exercício aqui que caiu em 2017 e ele fala assim: a famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente, tinha 60 metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal da sua fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,80, conforme nossa figura, tá aqui. O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo uso de uma tabela correspondente como apresentada. Tá aqui, o exercício deu uma estimativa para o ângulo de inclinação quando dado em grau é tal que. Pronto. Que exercício complicado. Mas olha aqui, você olha o desenho, você começa a tirar algumas informações. Pelo desenho ali, olha, você começa a observar que você tem aqui uma base, que ela vale 1,80. Você tem aqui uma altura. Uai, professor, a altura não seria esse aqui? Não, porque presta atenção no que o exercício me fala. Um prédio, quando construído, dispunha verticalmente e tinha 60 metros de altura. Então é isso aqui, ó. O prédio estava aqui, construído 60. Então isso é a altura. Só que ele sofreu uma inclinação. Aí ficou essa parte aqui, ó, valendo 60 metros. Tá certo? E esse exercício muita gente confundiu nisso aí. Então olha aqui, ó. A altura do meu prédio é essa aqui, ó. Porque a altura, ela não é uma reta que sai de um vértice, a sua base formando um ângulo de 90 graus. Beleza. Só que aqui ele teve uma inclinação. Ótimo. Então, ela é minha altura. Tá aqui a minha altura. Então, eu não tenho esse lado. Só pintei de amarelo. E eu peguei e fiz isso aqui, ó. Perceba. Só que o que tem a ver, professor? Porque ele, na verdade, quer o quê? Ele quer esse ângulo alfa. E agora? O que tem a ver esse triângulo? Presta atenção. Você concorda que se eu achar esse ângulo aqui, eu vou achar esse ângulo alfa? Da onde, professor? Lá das retas cortadas, das retas paralelas cortadas por transversal. Tirei de lá. Porque se você perceber, olha aqui, então quer dizer que se eu achar esse ângulo, eu acho esse. Bacana. E você não tem essa figura, você não tem essa base que é 1,80, você não tem esse lado que é 60. Então basta eu achar esse ângulo. Observa que você tem outro ângulo aqui. É onde eu vou utilizar a lei dos senos. Aí aqui é onde você vai ver se você tem dois lados e dois ângulos, lei do seno. Entendeu? Se você tem dois lados e um ângulo,
lei do cosseno. Dependendo da informação, você vai usar seno, cosseno ou tangente, tá certo? Então é por isso que é bom a gente ter o conteúdo na cabeça para a gente poder desenvolver esse exercício. Então o que que acontece? Olha aqui, tá o exercício inicial. Eu sei que esse lado é igual a esse ângulo alfa aqui. Então eu tirei daqui, ó, para vocês entenderem. Olha aqui, que característica tem? Retas paralelas cortada por uma transversal. Eu tenho ângulos alternos internos. Olha lá. É como se fosse esse C aqui, ó. O Czinho e o Ezinho. É esses dois ângulos aqui, ó. É esse e o alfa, tá certo? Então, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Eu posso falar que eles são iguais? Posso sim, porque se eu corto ele no meio aqui e ponho um em cima do outro, olha lá para vocês verem, ó, perceba que eles vão ficar no mesmo lugar. E eu digo que, apesar de ser alterno e internos, que são iguais, eu posso entender que eles são oposto pelo vértice, por isso que eu falo que eles são iguais. Então foi daí que saiu, que se eu achar aquele ângulo de dentro, eu acho o ângulo de fora. Bacana? Então eu vou fazer essa conta agora. Olha aqui, tirei o meu triângulo. Como eu tenho dois lados e dois ângulos, bacana? O que vai acontecer? Basta eu substituir na forma do lei do seno. E o que o lei do seno fala? É o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, o seno olha aqui, ó, 60 dividido pelo seno de 90. Eu não coloquei aqui, mas ele deveria ser seno de 90. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, ficaria assim, ó. Deixa eu ver se está aqui. 60 dividido pelo seno de 90, porque é o ângulo oposto a ele, é igual a 1,8 dividido pelo seno de alfa aqui, ó, o seno de x, do jeito que você quiser chamar, tá certo? Como o seno de 90 é 1, que eu passei uma tabela para vocês, e nas próximas aulas eu vou estar mostrando para vocês como achar esses ângulos, eu substituí aqui, ó, seno de 90 é 1, meu lado é 60, 1,8, seno de x. Só você fazer o quê? A multiplicação cruzada. Então, bem simples, matemática básica que você vai estar fazendo aqui. E assim eu fiz, olha lá, seno vezes seno de x, que é o que eu quero achar, é igual a 1,8 vezes 1, que dá 1,8. Então, assim, eu venho cá, isolo o meu seno de x, passo 60 dividindo, vou fazer essa divisão. Se você tem dúvida com divisão de vírgula, faz isso aqui, ó, presta atenção. 1,8 dividido por 60. Eu tenho que tirar essa vírgula daqui. Porém, se eu ando, para eu tirar essa vírgula, eu tenho que andar para cá, ó, à direita. Só que para eu andar com uma casa aqui, eu tenho que andar uma aqui também. E assim eu vou fazer, ó. Andei, tirei. E lá, andei com a casa. Pronto, agora 18 dividido por 600. Aquela vírgula que sumiu, ela vai aparecer em algum lugar. Então, o que acontece? Olha lá, 0,0, né? Vou preencher, vou fazer as minhas continhas aqui, porque antes era 18, ó, 0, acrescento um 0. Como 180 não dá, a vírgula já está aqui, acrescentei outro 0. Acrescento mais um aqui. Pronto. 3 vezes 600 dá 1.800. Achei aqui o meu valor de 0,3. Você vai lá na tabela e procura. Observa que o 0,3 ele está entre o ângulo de 1,5 e 1,8. Então, ficando assim a minha letra C, 1,5 menor ou igual a alfa, que tem que ser menor que 1,8. Bacana? Esse é o exercício do Enem 2017. Outro aqui, ó. Professor, como lá na frente, lá atrás você falou que tem um triângulo acutângulo, retângulo e o triângulo obtusângulo, só que o triângulo retângulo eu não tinha outra forma que eu possa usar. Sim, então como que acontece? O triângulo retângulo ele é um pouco especial porque eu tenho o Pitágoras, tá certo? Então no triângulo Pitágoras, na maioria das vezes,
na maioria das vezes, o que acontece? Tenta utilizar essa fórmula aqui, que ele fala a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Entendeu? Uma fórmula simples. Se eu pegar aqui a minha hipotenusa, que é o meu Azinho elevado ao quadrado, tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado, tá certo? Então tá aí um exemplo para você entender na figura o que ele está querendo dizer. E tome muito cuidado com as informações, no que o exercício te pede para você poder usar uma dessas fórmulas aí, tá certo? Olha aqui agora, vamos lá no exemplo, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, considere o triângulo retângulo a seguir, sabendo que alfa é igual a 120, AB é igual a AC, ou seja, AB, olha aqui, ó, esse AB é igual a AC, então os dois valem 1. Então ele quer achar esse AD aqui, ó. Então olha aqui. Eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Ótimo. Se dois lados são iguais, consequentemente esses dois ângulos aqui, ó, também são iguais. Ótimo. Então, e aí, professor, o que eu faço? Eu peguei o meu triângulo, como eu só quero esse AD aqui, ó, eu tenho esse triângulo. Eu tenho o AD, que é o que eu quero. Eu tenho 1, que é o que ele me deu a informação. Eu tenho aqui 45, e eu tenho o alfa, que é 120. Então, eu tenho dois lados e dois ângulos. Quando eu tenho dois lados e dois ângulos, lei do seno. Vai lá e aplica. Então, eu tenho que achar esse lado AD aqui, ó. Vou chamar de X. O que eu fiz? Qualquer lado que eu pegar tem que ser dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto aqui do lado 1? 120. Então, tá aqui. Quem que é o lado agora? X. Quem que é o ângulo oposto? 45. Seno de 45. Então, o que eu faço? Seno, faço a multiplicação cruzada. Seno de 120 vezes x, seno de 45 vezes 1. Aí eu venho aqui, tabelinha, seno de 45 eu já tenho, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de 120 eu coloquei para vocês verem aqui, mas depois eu vou estar mostrando no arco, no ciclo, para vocês entenderem, tirar esses valores aí. Porém, seno de 60 é igual a seno de 120. Então, quem que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo de seno 120. Então, é só eu substituir. E assim eu fiz. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2, que consequentemente é igual a seno de 60, é igual a seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Faço a minha multiplicação cruzada, multipliquei cruzado, ó. Peguei aqui o 2 dividindo, passei multiplicando. Posso cortar esses 2 com esse 2 aqui, dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Pego raiz de 3, passo dividindo. No normal, você deveria racionalizar. Mas o que acontece? Você vai lá, olha a sua resposta. O que ele fez? Ele usou uma matemática básica. Índices são iguais, eu escrevo numa raiz só. Tá ali. Letra A, prova da Federal de Minas Gerais. Eu não sei o ano, mas é uma prova de Minas Gerais, cara. Muito simples, depois que você tem um conteúdo na sua mente. Bacana? Já que eu fiz um lei do seno, vou fazer aqui um lei do cosseno. Olha lá, Universidade Federal de Viçosa, dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é. Deu as alternativas. Agora observa, eu tenho dois lados e um ângulo. Aquela hora eu tinha dois lados e dois ângulos, lei do seno. Aqui não, dois lados e um ângulo. Então eu vou para o lei do cosseno. Olha, não dá para você utilizar seno, cosseno e tangente, porque você não sabe quem que é cateto, quem que é hipotenusa. Você não sabe. Perceba que é um triângulo, provavelmente acutângulo. Você não consegue usar a forma de área, bases, altura, dividido por 2. Não consegue, nem do equilátero, muito menos. Entendeu? Então você tem que começar a ter essas visões. Então aqui, lei do cosseno. Eu tenho que achar esse lado. E o que a lei do cosseno me diz? Esse lado ao quadrado
é igual a esses dois outros lados, a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do lado oposto a esse lado de x. Olha lá, montei, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Cara, matemática básica. Agora tudo você tem, entendeu? Então, olha aqui. 10 ao quadrado, 100. 15 ao quadrado, 225. 10 vezes 15 eu já multipliquei 150, vezes 2 aqui. Olha, cosseno de 60, você vai lá na tabelinha, você lembra, é 1/2, entendeu? Olha aqui, x ao quadrado é igual a 325, porque eu somei esses dois aqui, menos 2 vezes 150, que dá menos 300, vezes meio. Fiz a minha continha aqui, ó, x ao quadrado é igual a 175. Passo o expoente em forma de raiz, raiz de 175, fatorei, deu 5 raiz de 7. Pronto. Só que, o que ele quer? O comprimento do muro necessário para cercar o terreno. Comprimento não é essa volta aqui, então é só somar os lados. Ó. 10 mais 15 mais x. Quanto que vai ser o x? 5 raiz de 7. 10 mais 15, 25. Mas, professor, não tem essa resposta. É porque ele fatorou. Então, ele pôs o 5 em evidência. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, tá aqui a minha resposta, letra E. Então, gente, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai parando por aqui. Dessa vez não teve a musiquinha, mas na próxima pode ter certeza que vai ter, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode deixar aí nos comentários, do jeito que você achar melhor. Bacana? Foi um abraço, foi lindo. Um abraço para vocês e até mais.